Graça e paz, irmãos. Amém? Seja muito bem-vindo ao nosso estudo da palavra, nesse dia maravilhoso que o Senhor nos preparou. Amém? Esse estudo da palavra nada mais é, assim, no linguajar mais claro, o fruto da árvore da vida, aquela mesma que estava lá no Jardim do Éden. Hoje ela está disponível também para mim e para você. O Senhor nos resgatou e nos colocou novamente naquela posição. E a palavra é a árvore da vida. Então, que eu e você possamos tomar desse fruto e nos alimentarmos. Porque a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Amém? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Nós clamamos, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos por esse dia maravilhoso que o Senhor tem feito. Grande prazer de falar da sua palavra, esse tempo precioso de crescimento, de avanço, de rompimento. Em nome do Senhor Jesus nós te agradecemos por essa rica oportunidade. E eu declaro às pessoas que estão nos ouvindo agora, eu declaro olhos para ver, mente e coração para entender aquilo que será falado aqui. Declaramos ouvidos espirituais para ouvir e reter a palavra que será falada nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro paz na sua vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Que cale-se toda tribulação, toda inquietude, toda ansiedade, nós cancelamos agora, em nome de Jesus. Nós declaramos o fluir da sua palavra nesse lugar e aonde você estiver, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Queremos falar hoje sobre a confiança que gera a paz. Amém? A confiança que gera ou que dá à luz a paz. Nós vemos hoje, irmãos, muitas pessoas até no seio da igreja com uma certa dificuldade de buscar essa paz. Nós sabemos que quando eu e você aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, todos esses atributos vêm automaticamente sobre nosso espírito recriado. Não é assim? Mas às vezes em alguns momentos nós fraquejamos e parece que nós não se deixamos levar pelas circunstâncias. E parece que essa paz que o Senhor deixou para mim, para você, para nós, para a igreja, parece que a gente está vendo ela de longe. É algo que não nos pertence. É exatamente isso que eu quero falar nessa noite. Muitas pessoas atribuladas, entristecidas, em razão de algumas dificuldades que ora passa, por essa pandemia que ora assola o mundo inteiro. Muitas pessoas entristecidas, sem paz, perdendo seus entes queridos, amigos, vizinhos, não é assim? Nem poderia ser diferente. Mas, a despeito disso tudo, eu trago boas novas hoje para mim e para você. Hoje eu sou portador de boas notícias. Amém? Glória a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 26. Vamos ler o versículo 3. Amém? Essa vai ser a base, o alicerce da nossa fala nessa noite. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Amém? Acompanhe conosco, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Amém? Vou ler de novo, mas antes de eu ler novamente, eu quero destacar aqui duas palavras: confiança e firmeza. Vamos ler de novo? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti.
Amém? Essa paz, eu e você, nós temos ela. É como a fé. Nós temos, mas dificilmente nós usamos. E a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Essa paz o Senhor nos deixou, porque Ele sabia que em momentos de dificuldade eu e você iríamos passar. E a ausência de paz é exatamente tormento, dor, tristeza. E nessa caminhada, às vezes o inimigo toma posse, e à medida que nós vamos dando entendimento ao medo, vai ficando mais fácil para que ele possa dominar. Amém? A palavra, para nós alcançarmos essa paz, lembre-se, eu e você já temos ela. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, automaticamente o nosso espírito foi recriado e nós recebemos esse pacote soso. Tudo que foi providenciado de provisão na cruz, eu e você já recebemos. Nós sabemos que isso é automático, não é? Inclusive, a paz faz parte disso aí. Correto? Agora, para que a gente exerça essa paz em mim e em você, no nosso espírito recriado, é necessário alguns degraus. Alguns degraus. Primeiro, conhecimento. O conhecimento, ele gera firmeza. Conhecimento gera firmeza. A firmeza gera confiança. A firmeza gera confiança, que por sua vez gera isso, a paz, que eu e você tanto precisamos dela, irmãos. Então é um processo. Lembre-se que nós já temos ela, mas ela está como que stand-by, está meio que esquecidinha ali no cantinho, né? Como algo que a gente olha e, não, depois eu pego. Nós temos ela. Mas, primeiro o conhecimento. Conhecimento de quem? De Jesus, irmão. Conhecimento traz revelação de quem é o Senhor Jesus. À medida que eu e você passamos a conhecer o Senhor, automaticamente já traz a firmeza, que gera confiança e, por fim, a paz. E o Senhor vem dizendo aqui: Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Por quê? Porque confia em Ti, confia no Senhor. Meu irmão, se eu não confio numa pessoa, como é que eu vou ter paz se eu não confio, se eu não conheço aquela pessoa? Não é digno de confiança. Não é assim? Então, firmeza é algo que não se abala, é algo fortalecido, firme. Lembra daquelas duas passagens do homem que fez a sua casa na rocha e outro que fez a sua casa na areia? Sobre ambas as casas ali vieram tempestades, ventos fortes, inundaram rios, transbordaram rios. Ali fala dessas dificuldades, inclusive essa que nós estamos vivendo hoje. O Senhor já sabia de tudo isso. Ele não foi pego de surpresa. Então Ele já deixou a igreja, que é eu e você, abastecido com todo esse arsenal de armamento, irmãos. Já nos preparou. Então, esse conhecimento, à medida que nós passamos a conhecer, isso nos traz firmeza. Firmeza é algo que não se abala. Nós vemos ali no Salmo 125, verso 1. Deixa eu ler essa passagem aqui de Salmo 125, versículo 1, só a título de ilustração. Salmo 125, verso 1 diz assim: Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Depois, outra hora, nós vamos explicar o que é Sião. O que é Sião? Isso é de comer ou de passar no cabelo? Calma. Que não se abala, está firme para sempre. Amém? Então, à medida que eu e você passamos a conhecer o Senhor Jesus, à medida que nós vamos crescendo, nos alimentando da árvore da vida, nós vamos conhecendo o Senhor. Esse conhecimento gera em mim e em você firmeza. Firmeza é aquilo que pode até balançar, mas não quebra.
Lembra-se que o vento vinha sobre as casas, transbordaram rios, mas aquela casa que estava fortalecida na rocha, ou seja, estava firme, essa ela resistiu, irmão. Resistiu, mas a que foi construída na areia, ela desabou. Não tinha firmeza, não tinha alicerce, não tinha base, era algo superficial. Amém? Então a confiança gera firmeza, que por sua vez gera confiança. O que é confiança? Confiança é algo inegociável. Inegociável. Por mais alto que seja o preço que se venha a ofertar para você. Não tem preço, não tem acordo. Confiança é isso. É convicção plena do Senhor Jesus. Amém? E a confiança, por sua vez, ela gera, aí sim, a paz. Nós sabemos que a paz de Deus, ela é um estado de espírito. Estado de espírito é você ter paz em meio às adversidades, irmão. Como temos falado aqui, muitas pessoas costumam entender ou conceituar você em algum lugar, com suas contas pagas, dinheiro no banco, sobrando, numa praia, numa rede. Isso não deixa de ser uma paz. Glória a Deus, não é? Isso é muito bom. Mas, e quando vem as dificuldades? Aí você se abala. Por quê? Porque para aquilo parece que acabou. Então, paz, você tanto pode estar nessa situação, como em meio às dificuldades. Por quê? Porque você pode mudar esse quadro, irmãos. Eu e você, nós podemos mudar esse quadro. Amém? Conhecer o Senhor produz confiança e faz toda a diferença, irmãos. Toda. Eu sempre tenho falado aqui sobre João capítulo 17, verso 3. Naquela oração sacerdotal do Senhor Jesus. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer. Meu irmão, como essa palavra é profunda. À medida que, se eu não conheço, eu não vou estar firme. Se eu não conheço, eu não tenho confiança. E se eu não conheço, não estou firme, não tenho confiança, logicamente eu não vou ter paz. Nos momentos de dificuldade, nós vamos se alarmar. Por quê? Porque você não confia no Deus, você não conhece o Deus que você serve, ou que nós servimos, e eu me encaixo também nesse contexto. Não é assim? Então veja que ele é um processo. Por isso que vem dizendo, para conhecer o Senhor. Aqui me permita ler aqui o Salmo de número 91. Salmo 91, versículo 14, parece que é isso. Isso, Salmo de número 91, versículo 14 diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Então, conhecer Jesus, conhecer a palavra, faz toda a diferença, irmãos. Por isso é que nós estamos vivendo nesse período. Nós temos falado aqui que nós estamos na sexta dispensação, a época da nova vida, da época da igreja, amém? Da nova aliança. 5 já passaram, nós estamos na sexta. A sétima que vem aí é o milênio, o governo davídico, né, onde o Senhor Jesus virá comigo e com você, amém? Então nós estamos no período que nós precisamos e necessitamos conhecer o Senhor. Paz eu e você temos, mas parece que ela está em stand-by. Primeira dificuldade, por menor que seja, às vezes nós nos abalamos. E esse abalo é natural, irmão. Eu não quero aqui ser hipócrita para não reconhecer esse aspecto. Realmente a gente se abala. Mas o que é difícil é você continuar sendo abalado, tendo o principal, que é o armamento que o Senhor nos deu, a paz. Não é assim? É como um susto que a pessoa toma. Você está andando por aí, de boa, tranquilo, despreocupado, aí alguém chega e dá um susto em você. O que acontece? Você dá um pulo lá fora. Por quê? Porque você não está esperando aquilo. Esse susto é uma reação natural do corpo, de proteção.
Aí você se assusta, mas passou o susto, aí você vai retomar novamente. Então essa situação de dificuldade não pode continuar dirigindo a nossa vida. A paz tem que nos nortear. Amém? Então o Salmo vem dizendo aqui: porque conhece o meu nome. E por que não falar de Oséias, capítulo 6, verso 3? Oséias 6, 3 vem dizendo: conheçamos, e paramos por aí. Prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por quê? Porque à medida que eu e você, irmãos, conhecemos o Senhor pela palavra, isso vai gerando essa cadeia aqui, até chegarmos à paz. Nada absolutamente poderá nos destruir, tirar a nossa paz. Por quê? Porque nós temos plena e perfeita confiança. Por isso que eu trouxe Isaías 26, 3. O Senhor guardará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Por quê? Porque confia no Senhor. Como é que eu vou confiar em alguém se eu não conheço? Não é assim? Nós sabemos, se você perguntar a qualquer cristão: você conhece Jesus? Conheço. Será? Quando vem a dificuldade, aí a gente se assombra, como diz lá no Nordeste. Não é assim? Meu irmão, mas e aí? Parece que você não conhece o Deus. Parece que aí é que a gente vai recobrando novamente a situação. João 8,32, versículo áureo no seio da igreja: e conhecereis a Jesus, ou a verdade, e ela vos libertará. Então, à medida que nós precisamos, é necessário nós conhecermos o Deus a quem nós servimos, irmãos. Por isso que nós pedimos para os irmãos, para debruçar sobre esse alimento da árvore da vida chamado palavra. Como diz o Senhor vinha falando lá a Josué: não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo nele está escrito. E aí o sucesso e a prosperidade vem como consequência disso, irmãos. Não é assim? Então, necessariamente nós precisamos conhecer o Senhor. À medida que nós conhecemos, isso gera firmeza, firme, algo que não se abala. E depois a firmeza gera confiança. E por fim, a paz. Isso que eu e você precisamos hoje. Eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia no Salmo 112, verso 7. Salmo 112, verso 7, diz assim: não se atemoriza, não se assusta, não fica com medo, não se desespera das más notícias. O seu coração é firme. Lembra que está novamente aqui falando de firmeza e confiança. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Então vocês verifiquem que essa palavra firmeza e confiança, elas andam de mão dada, irmão. Às vezes nós queremos somente a paz, mas se conhece o Senhor e as promessas que Ele fez, e o carinho que Ele tem comigo e com você, você conhece os livramentos que foram feitos? Você conhece as promessas? Como o Senhor vem falando a Jó: onde você estava quando eu estabeleci os céus? Onde é que você estava quando eu espraiei o mar, as coisas, as árvores? Onde é que você estava? Ih, Senhor, é mesmo, eu acho que eu andei falando besteira por aí, né? Falei porque coisa que eu não sabia, não conhecia, mas agora, pois é, o alimento está aqui, irmão. À medida que nós, e eu vou dizer uma coisa para você: essa pandemia já acabou, amém? Mas esteja preparado para coisas que ainda estão por vir. Amém? Por quê? Porque essa paz, ela vai nos livrar, não somente dessa, mas das outras que virão. Amém? Entenda isso. Às vezes você, passou essa pandemia, glória a Deus, maravilha. Mas você sabe o que está por vir? Tem tantas coisas por aí que nós nem imaginávamos, irmãos, que estão chegando, e outras que ainda vão chegar. Mas se eu e você, nós estivermos arraigados nessa palavra, com perfeita paz, aí nada poderá nos atingir. E esse versículo vem dizendo: não se atemoriza das más notícias. O que é uma má notícia? Imagine que você faça algum exame, e aí o resultado desse exame seja algo que vai
tirar o chão dos seus pés. Não é assim? Um diagnóstico médico que você fala, agora desandou a maionese. Agora não tem jeito, não é assim? Porque isso aqui não tem cura. E o resultado está dizendo que eu estou com isso aqui. E aí? Isso é uma má notícia. Se você não conhecer o Senhor, se você não tiver firmeza, se você não confiar no Senhor, você não tem paz. Aí você se desespera nessas ocasiões. E o desespero nós sabemos que não faz parte do pacote do Senhor. Não é assim? Nós temos que ter firmeza e confiança. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, vem dizendo assim, que o Senhor não nos deu espírito de covardia ou de medo, mas de amor, aliás, de poder, amor e moderação, ou equilíbrio, ou confiança, como você queira. Amém? É esse o espírito que o Senhor deu para mim e para você. Medo? Não, nada de medo. Covardia? De jeito nenhum, mas de intrepidez, de poder, para nós mudarmos as circunstâncias, irmãos. Agora o governo está sobre mim, sobre você. Não somos mais escravos. Agora nós somos reis e sacerdotes. Amém? Toda a autoridade foi dada a Jesus, que por sua vez deu para quem? Isso, para mim e para você. Amém? Então nós podemos mudar toda e qualquer circunstâncias. Lucas 10, 19, ali fala sobre a procuração que o Senhor deu para mim e para você, para nós usarmos o seu nome. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Isso é uma procuração que o Senhor deu para mim e para você que cremos no Senhor. Nós temos o direito de usar o nome de Jesus. O Senhor nos deu para nós essa autoridade, esse poder, para nós revertermos as situações contrárias. Quando chega uma má notícia, você transforma ela em boa notícia. Nós temos esse poder. Por que vamos desesperar, irmãos? Foi por isso que Jesus, a Bíblia diz que quando Lázaro morreu, aí mandaram avisar a Jesus, olha, o seu amigo partiu para a glória, morreu. Quando chegaram lá e deram a notícia para Jesus, o que aconteceu? Ele saiu desesperado para pegar o buzu, o metrô, sei lá, o cavalo. Deixa eu ir lá logo, eu tenho que resolver isso agora, para com tudo. Foi isso que aconteceu? Não, irmãos. A Bíblia diz que ele ficou lá ainda no lugar onde ele estava mais 2 dias. Isso é paz. Isso é controle da situação. Isso fala de domínio. Isso fala de autoridade. Então a paz que ele tinha não deixou ele se abalar. Então ele ainda ficou naquele lugar mais 2 dias. Depois foi que ele voltou em Betânia. E os irmãos conhecem a história como Lázaro ressuscitou. Correto? Então as coisas é assim que funciona. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Vamos ler essa passagem, ela é grandiosa. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, vamos ler a partir do verso 18. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, a partir do verso 18, vem dizendo assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua herança para os santos, que é eu e é você, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima, muito acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa se referir não só no presente século, nessa época, ou no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a quem? Fala a mim. Isso, a igreja. A igreja aqui não é um prédio não, irmão. É o nosso corpo, nosso templo, morada do Espírito Santo. Deu à igreja, a mim e a você. Amém? E isso inclui a paz. Verso 23. A qual é o seu corpo? A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas.
Então você veja a grandiosidade e o lugar que nós estamos colocados, irmãos. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos e fez com que ele assentasse nas regiões celestiais ao lado do Pai, nos ressuscitou juntamente com ele. Olha a nossa posição de autoridade, irmãos. Será que alguma coisa é possível tirar a nossa paz? Porque nós não conhecemos, não temos firmeza, não confiamos. Você confia? Eu confio. Será? Eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia em Isaías 54, versos 16 e 17. Vamos tirar daqui uma lição tremenda para mim e para você hoje. Livro do profeta messiânico, Isaías capítulo 54, versos 16 e 17. Marque esse versículo na sua Bíblia, irmãos. Isaías 54 fala sobre o futuro glorioso de Sião, ou da igreja. Amém? Aqui já vai uma palhinha sobre Sião. Isaías 54, 16 diz assim: Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Estão entendendo aqui? O Senhor vem dizendo assim: eu criei o ferreiro, aquele que assopra as brasas para fazer as armas de ferro, batendo nela ali. Eu criei o ferreiro que assopra as brasas para fazer armas. Mas ele diz: mas eu também criei o assolador. O que é o assolador? É aquele que destrói as armas. Criei o assolador para destruir. Destruir o quê? Essas armas. Agora veja o versículo seguinte. Isaías 54, 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Glória a Deus, irmão. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu, eu e você, nós condenaremos. E vem dizendo: esta é a herança. Olha que maravilha, irmãos. Essa é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que procede de mim, diz o Senhor. Que maravilha, que palavra maravilhosa. O que essa palavra quer nos dizer, irmãos? Quando ele vem dizendo: eu criei o ferreiro que assopra as brasas e que prepara a arma. Para que serve a arma, irmãos? Se não for para matar. Mas eu também criei o assolador para destruir essas armas. E aí vem dizendo: toda arma forjada não prosperará contra mim e contra você. Toda má notícia, toda língua que se manifestar contra mim e contra você, eu e você temos a arma, o antídoto para combater. Aqui vem dizendo aqui: tu a condenarás, eu e você, com a autoridade que o Senhor nos deu. Olha que maravilha. Por que eu vou me desesperar em razão de um diagnóstico diferente daquele que eu esperava? Às vezes nós fazemos alguns exames e aí o resultado que vem não vem lá muito bom. E aí parece que falta chão nos pés. E aí vem o desespero. E aí parece que a paz que o Senhor nos deu, ela é algo ilusório. E aí nós ficamos entristecidos, desesperados, chorando pelos antros, e, meu Deus, mas essa palavra vem dizendo assim: tu a condenarás. Olha que maravilha, irmãos. Neemias capítulo 13, verso 2, no finalzinho do versículo, diz que o Senhor transformou ali a maldição em bênção. Lembra de Balaão? Foi procurado lá pelo rei Baraque para amaldiçoar o povo de Israel. 3 vezes ele foi lá amaldiçoar. Mas pelo contrário, as 3 vezes ele abençoou. Porque contra Israel não existe mau agouro. Contra mim, contra você, contra a igreja, nada pode prevalecer. Eu e você, nós temos essa arma, irmãos.
de reverter esse quadro. Para que desespero? Por que eu e você vamos nos desesperar? Sendo que eu e você, nós temos a palavra no nosso coração, que sai na nossa boca. Nós temos esse decreto dado pelo Senhor, irmãos. Olha o que ele vem dizendo aqui: criei o ferreiro, que assopra as brasas para fazer as armas, mas também eu criei o assolador. Para quê? Para destruir essas armas. Ele está usando ali um exemplo material para dar exemplos espirituais. Hoje, eu e você, nós temos todas as armas, conforme 2 Coríntios 10:4, que as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir todo o sofisma, todo engano que se levante contra a palavra do Senhor. Nós temos essa ferramenta para destruir fortaleza. Se nós temos isso, por que vamos desesperar? O diagnóstico é negativo? Continua em paz. Por quê? Você tem autoridade, eu e você temos autoridade para reverter esse quadro. Ah, está escrito assim? Pois é, mas a última palavra é minha. Isso não será assim, será assado. E aí você vai dizer o que você quer. Pronto, acabou. Imagine eu e você recebêssemos um relatório médico, um exame médico, com uma notícia terminal. Alguém se desesperaria, não é assim? Mas essa pessoa que se desespera é porque não conhece o Senhor, porque não tem confiança, porque não tem firmeza no Senhor. Aí ele se desespera. Eu digo assim porque eu me encaixo nesse contexto, irmãos. Os irmãos têm conhecimento do que aconteceu com a minha família, com meu filho Alex, no ano passado. Tivemos uma situação de dificuldade ali naquele hospital, onde os exames dos médicos, cada exame que os médicos falavam assim: olha, é gravíssimo. Chegava outro exame mais grave ainda, tipo assim: ó, seu filho não tem mais jeito. E aí, você não vai se desesperar? Sim, eu também me desesperei, irmão. Estava eu e minha esposa, a Flor, os irmãos conhecem, lá naquele hospital, naquele corredor, marchando para lá e para cá, literalmente desesperado, querendo que o médico atendesse logo, não sei o que, meu irmão do céu. Isso pode acontecer? Pode, irmão, que aconteceu comigo. Eu não estou falando de ninguém, não, é eu, a minha família. Os irmãos têm conhecimento disso. E naquele momento de angústia, de desespero, nós já testemunhamos aqui, eu pude ouvir, irmãos, a voz doce e suave do Espírito de Deus: aquieta-te. Por que você está desesperado? Literalmente o Senhor falou isso para mim, irmãos. E o Senhor falou: olha, enquanto você estiver nessa posição, não tem como eu ajudar o seu filho. Não tem. Você enfraquece. E a Bíblia vem dizendo: se tu te mostra fraco no dia da angústia, a sua força é pequena. Exatamente isso que aconteceu comigo. Parece que todo o conhecimento que eu tinha da palavra naquele dia, parece que eu joguei no lixo. Mas quando eu ouvi aquela voz, falei: Senhor, é verdade, o Senhor tem toda a razão. E aí eu decidi descansar no Senhor. Eu confio em Ti. Meu irmão, a partir do momento que eu e a minha esposa tomamos essa posição de plena e absoluta confiança, um rio de paz parece que derramou sobre nós. Quando eu e você ficamos desesperados, não tem como o fluir do Senhor agir, irmão. Nós impossibilitamos o fluir do Senhor. Foi o que aconteceu comigo. Mas quando nós tomamos essa posição de plena e absoluta confiança no Senhor, a despeito do que os médicos estavam fazendo, e não faltou nada para o nosso filho, irmãos, nada absolutamente, nós descansamos no Senhor. E toda a igreja aqui, os irmãos aqui orando, em todos os lugares por aí, intercedendo também a nosso favor. Glória a Deus por isso. Isso nos ajudou bastante. Fato é que quando nós tomamos essa posição, as coisas começaram a fluir. Leito de UTI que não tinha, já apareceu de imediato. Ambulância que não tinha para transportar, apareceu 2 logo. Imagine, 2. Foi.
E as coisas foram acontecendo sucessivamente, à medida que nós resolvemos descansar no Senhor. Quando eu e você descansamos no Senhor, nós tiramos os olhos das circunstâncias, aí Ele começa a agir, irmãos. Por isso que a paz é necessário para mim e para você, não só hoje nesse período de dificuldade, mas sempre na nossa vida. Amém? João capítulo 14, verso 27, o Senhor vem dizendo assim: deixo-vos a minha paz. Aqui fala de origem. Por que ele fala minha? Porque tem outra, irmão. Qual a outra? Do mundão. O mundão dá paz? Dá paz. Vai no boteco aí tomar uma 51, uma caninha aí, né? Dá uma cheiradinha naquele pozinho lá da cocaína, lá, né? Não ficar doidão. Os problemas vão embora, meu irmão. Tu fica, ó, legal, doidão. Só que passou o efeito daquilo ali, o que acontece? Os sintomas voltam em dobro. O mundo da paz dá, mas é uma paz mentirosa, passageira. Mas a do Senhor Jesus, ela é permanente, ela cura. E Jesus vem dizendo aqui em João 14, 27, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. E ele ainda vem dizendo, não vou-la dou como o mundo dá. Amém? A origem. Filipenses 4, verso 7. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo número 7. Ele vem dizendo assim: e a paz de Deus, esse de fala de origem, fala de fonte. E a paz de Deus guardará, aquela que excede todo entendimento, guardará o seu espírito, coração e a sua mente, alma, sobre todas essas circunstâncias. Isso porque no versículo anterior de Filipenses 4,6 ele vem dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes fazei conhecer ao Senhor todos os seus problemas, suas petições através das orações, apresente a Ele, ore, clame a Ele, mostre, apresente. E aí ele vem dizendo assim, e depois disso você vai descansar no Senhor. Então quando você ora e você coloca essa situação diante do Todo-Poderoso, conforme Filipenses 4,6, aí acontece o Filipenses 4,7. A paz de Deus, ela vai guardar o seu espírito e a sua alma. Essa que eu e você precisamos, irmãos. Não temos que andarmos atemorizados, com medo das coisas. Ei, eu e você estamos numa posição de governo, de domínio. Para governar e para dominar é necessário ter paz. Não existe governo exercido sem paz, não existe, irmãos. O próprio governo do Senhor é um governo de paz. Eu e você necessariamente precisamos dessa paz. Enquanto as coisas estão acontecendo por aí, daquele desespero, calma, a situação está na minha mão, eu tenho controle, porque eu tenho poder, eu tenho autoridade para mudar qualquer situação. Ah, mas está acontecendo assim, pois a partir de agora não vai acontecer mais assim, vai ser assado. E aí eu e você, aonde nós estivermos, a Bíblia vem dizendo, esses sinais seguirão os que crê. Não é o pastor, o apóstolo, o profeta, não, é aquele que crê. Isso é necessário, nós precisamos entender isso. O livro dos começos, Gênesis capítulo 4, verso 7. O Senhor vem dizendo aquela conversa com Caim, e aí ele vem dizendo assim, eis que o pecado jaz à tua porta todos os dias, mas a você cabe dominar. É eu e você, irmãos, que temos que dominar o pecado. Todo dia ele nos assedia, mas cabe a quem? Eu e você tomarmos posição, porque nós temos essa autoridade. Nós não somos mais escravos, agora nós somos livres, filhos do Deus vivo. Toda a autoridade foi dada a mim e a você, conforme nos versículos que nós lemos. Amém? Eu condenarei toda arma forjada, toda língua que se levantar contra mim. Essa autoridade o Senhor já nos concedeu. Eu e você, nós já temos as armas de 2 Coríntios 10, 4. Vem dizendo, as armas da nossa guerra ou da nossa resistência não são carnal,
mas sim poderosas em Deus para destruir todo engano, tudo aquilo que se levante contra a palavra do Senhor. Eu e você, nós temos essas armas, essa autoridade, esse poder. Tudo é possível àquele que crê. Amém? Então eu e você, nós como igreja, necessariamente precisamos usar essa paz, a despeito de toda situação que seja adversa para mim e para você. Nós precisamos ter paz. Por quê? Porque o domínio, o governo de toda a situação está para mim e para você. Mas quando nós nos rendemos e nós nos desesperamos, nós perdemos o governo, nós perdemos o domínio da situação. E aí somos uma presa fácil para Satanás nos destruir. Necessariamente nós temos que viver essa paz que o Senhor deixou. Em Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, fala para nós crermos com o coração e falarmos com a nossa boca. Então essa palavra já está no nosso interior, essa palavra já está no nosso coração, no nosso espírito. Necessariamente nós temos que falar. Por isso que 2 Coríntios 4,13, Paulo vem dizendo assim: eu criei, por isso é que falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Então nós temos que falar, irmãos, com autoridade. Nós temos que falar não do monte, mas ao monte. A Bíblia ali usa, em Marcos 11, 23, usa o monte como uma figura de linguagem, uma alegoria, um exemplo de coisas naturais para explicar o espiritual. O que é monte? É toda dificuldade que você fala: agora a maionese desandou, agora não tem mais jeito, chegou esse relatório aqui, não tem mais jeito. Ei, tem. Diga ao problema, reverta o quadro, porque essa autoridade eu e você nós temos, irmãos. O Senhor deixou isso para você. Isaías 26 vem dizendo que isso é a nossa herança. Aliás, Isaías 54, 17, essa é a nossa herança. O Senhor vem dizendo assim: foi eu que dei para vocês. Amém? Precisamos entender esses princípios. Mas a falta de conhecimento de quem é o Senhor Jesus nos priva de muitas vantagens. Imagine o que está escrito em Mateus 22, 29. Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 29. Ali o Senhor vem então falando com os escribas. Os escribas e os saduceus eram eram pessoas na época cheio da palavra, cheio do conhecimento, irmão. Cheio. Mas faltava o principal: conhecer as Escrituras. Porque eles vêm falando assim: Senhor, na glória, esse aí que casou, que teve tantas mulheres, essa mulher vai ser mulher de quem lá no céu? Casou com a primeira, morreu, casou com a segunda, morreu, está no céu. Aí o Senhor vem dizendo: errais não conhecendo isso, as Escrituras. Ou, parafraseando, errais não conhecendo o Senhor Jesus e nem o poder de Deus. No céu nem se casam nem se dão em casamento. Eles não sabiam os elementos necessários da palavra, irmão, a despeito de tão sábios que eram. Errais por não conhecer as Escrituras. A Escritura testifica de Jesus. João capítulo 5, verso 39, para nós estarmos encerrando essa palavra. João capítulo 5, 39 diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Isso, e são elas mesmas que testificam de mim, ou de Jesus. Então necessário se faz, irmãos, doravante, eu e você, nós como igreja, se nós quisermos vencer as circunstâncias, essas que estão aí, e outras que provavelmente virá, nós vamos vencer, à medida que nós conhecermos o Deus que servimos. Conhecimento traz firmeza. A firmeza traz confiança. E a confiança gera a paz. Que essa paz, aquela que o mundo não pode compreender, nem receber, porque é necessário nascer de novo, eu e você temos ela, irmãos.
com essa palavra, eu quero dizer para você: não se desespere diante das circunstâncias. E aliás, eu vou dar aqui um exemplo, e eu gostaria que você atendesse esse exemplo. E eu sei que você vai atender. Quando você se deparar com esse exemplo, você vai lembrar dessas minhas palavras. Um dia, mais cedo ou mais tarde, até porque nós que precisamos cuidar do nosso corpo biológico, quem cuida é eu e é você, irmãos. O Senhor cuida do espírito, a palavra, mas o corpo e a alma é eu e é você que temos que cuidar. Então, necessariamente, nós temos que estar verificando, indo no médico, fazendo alguns exames, não é assim? Pois é. E às vezes chega alguns exames, ou o resultado de alguns exames que nós fazemos, que não era o nosso esperado. O que a gente gostaria era de fazer um exame, seja ele qual for, e o resultado vir sem alteração, tudo show de bola, maravilha, não é? Até porque, quando nós vamos fazer esses exames, nós oramos antes e declaramos que não vai ser assim, vai ser, não é assim? Nós temos feito isso e temos que continuar fazendo. Mas parece que nós somos colocados em algumas situações como Jesus no Getsemane, prensa de azeite. E aí quando chega aquele exame, e você abre o envelope, e você olha, não era o que você esperava. E aí? Aí você vai lembrar dessas palavras e desse estudo bíblico. Bem que o pastor falou. Eu não estou amaldiçoando você não, irmãos. Eu não estou dizendo que seus exames vai dar negativo, não é isso não, muito pelo contrário. Mas quando essa situação do dia mau chegar, eu quero que você pegue esse exame e você vai lendo, de preferência conforme Mateus 18, 19. Por quê? Porque Mateus 8, 18, 19 fala sobre a oração de concordância. Onde tiver duas pessoas, eu estarei no meio deles. E tudo que duas pessoas confirmarem, pedirem ao meu Pai, eu realizarei. Então, quando você pegar esse exame, seja qual for a notícia ruim que chegar, aí você vai chamar a sua esposa, ou o seu esposo, ou o seu filho, ou algum irmão na fé. E aí você vai, os dois, você vai declarar: olha, esse exame aqui veio dizendo isso, mas em nome de Jesus eu desfaço esse decreto e eu declaro que não será assim, será, e aí você vai dizer o que você quer. Porque eu e você, nós temos essa autoridade de mudarmos as circunstâncias, irmãos. Eu e você temos autoridade sobre essa terra. O Senhor nos deu. E essa autoridade, esse governo, esse domínio, isso é que produz a paz. Por que nós vamos desesperar? Como se não fosse possível reverter o quadro? É possível sim. E isso é tão simples, está no meu coração, que sai da minha boca. Temos que crer com o coração e falar com a boca. Oxalá que os exames que os irmãos fizerem darão tudo 100%, sem nenhum problema. Mas se por um acaso vir um relatório que você não esperava, não se desespere. Use a autoridade que você tem e mude esse decreto. Transforme essa maldição em bênção. Você tem o poder da palavra na sua boca, saindo do seu coração. Amém, irmãos? Eu agradeço mais uma vez a sua gloriosa presença, sua paciência conosco, e nós declaramos que essa palavra há de fluir no seu espírito, trazendo renovo no seu coração. Amém? Temos uns avisos aqui para próxima quinta-feira agora, o culto presencial e online. Então, na próxima quinta-feira, você que reside aqui, próximo do nosso ministério, na cidade satélite do Gama, se você quiser vir de forma presencial, pode vir, meu irmão, já está liberado, você pode vir com a sua família, tanto será presencial também como online. Para 20 pessoas, façam as inscrições no WhatsApp ou no Instagram. Amém? Isso para evitar
aquela quantidade excessiva de aglomeração? Pois é, meu irmão, porque nós estamos crescendo. A nossa ideia, nosso entendimento é de crescimento, amém? Mas por isso nós estamos colocando aqui a média de 20 pessoas. Você coloca ali o seu nome e aí você pode vir com toda a segurança, amém? Nós agradecemos mais uma vez, nós declaramos essa palavra crescendo e fluindo no seu espírito. Eu declaro paz na sua vida, na sua família, em nome do Senhor Jesus. E nada absolutamente será capaz de tirar dos caminhos do Senhor, porque eu e você temos a autoridade que o Senhor nos concedeu, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, todos vós, e todos digam amém. Vão em paz, irmãos, e permaneçam na prática dessa palavra, que ela é produtiva. Até uma próxima oportunidade, querendo Deus.